Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a melhor massa para pegar piau. Para pegar piau que eu já vi na minha vida. Eu tava pescando com uma massa que um amigo meu me ensinou, que é a base de ovo, farinha e goma, né? E um pouco de açúcar. O que eu fiz? Eu vou ensinar para vocês hoje como fazer ela para ficar um pouco mais atraente pro peixe. Para vocês terem ideia, eu fui com a massa do meu amigo outro dia, eu peguei 10 piau. Antes de ontem eu fui peguei 5 quilos de piau e ontem eu peguei mais 5 quilos de piau, né? Entre piau grandes e pequenos, né? Aqui onde eu moro a gente não tem aquele negócio de tá soltando peixe porque ele é pequeno e tudo mais, mas são piau mesmo de responsa, como se diz. Bem, o que eu coloquei aqui? Coloquei aqui um pouco desse suco, né? Para o quê? Para substituir o açúcar que eu colocava na massa do meu amigo. Por que eu preferi esse suco? Ele, além de ser doce, é cheiroso. O piau gosta de coisa doce, né? E aqui no meio, não sei se dá para vocês perceber, mas o que tem? Goiaba. Aqui em casa tá na época da goiaba, né? Então o que eu faço? Eu pego essa parte de dentro da goiaba e tiro com a colher e coloco aqui no meio. Poderia passar no liquidificador? Sim, mas daria um pouco de mais trabalho, então eu prefiro assim que essas sementes ela acaba também sendo um atrativo. Vou pausar aqui, quando eu voltar com os outros ingredientes eu falo para vocês. Bem, pessoal, e quais são os outros ingredientes? Olha, eu tenho aqui farinha, pode ser farinha amarela, é até um pouco mais cheirosa. Eu tenho aqui farinha branca, ovos, né? E essa fécula, goma Lopes aqui. Pode ser qualquer goma também, não é só para dar liga. Pode ser até, eu já usei até maisena. O principal objetivo da goma aqui, ó, tem umas pedras aqui que isso aqui tá velha demais. O principal objetivo da goma é dar liga. A farinha não precisa peneirar, vai com caroço mesmo. E os ovos. Deixa eu juntar tudo aqui para me poder dizer para vocês. Bem, o que foi que eu fiz aqui agora? Eu juntei os dois ovos aqui dentro e já dei uma mexida. Pode colocar tudo junto e já mexer? Pode, mas eu prefiro assim para ficar uma mistura mais homogênea junto com o suco, né? Que eu também chamo kisuke. E as sementes de goiaba, né? A polpa da goiaba. Agora eu vou adicionar a farinha e a goma. Bem, lembrando para vocês que não tem uma quantia certa. Vocês viram aqui na xícara, mas não é exatamente uma xícara de farinha. Pode ser menos que isso, pode ser mais que isso. Vai depender de como a massa vai ficando. Você vai testando na sua mão, certo? Primeiro você vai misturando com a colher. Quando der para pegar com a mão, você vai sovando com a mão. É um pouco nojento, mas o resultado é satisfatório. Bem, pessoal, não coloquei a goma ainda. Mas aí, como que eu gosto de colocar a goma? Depois que fica mais ou menos assim, que eu coloco a farinha e eu vejo que a massa nem tá nem mole e nem dura também, certo? Agora eu vou colocar a goma. E pessoal, eu coloquei agora aqui a goma já. Coloquei toda aquela goma que tinha. Vocês vão ver uns caroços aqui no meio, mas é porque essa goma já era um pouco velha, né? E vocês vê que ficou o estilo de uma farofa, certo? O interessante aqui é você sovar. Se ela ficar um pouco mole depois daqui, não tem problema, porque o ovo ele tende a secar, ele seca, e na beira do rio é bom que ela esteja um pouco mais dura, né? Não estou conseguindo sovar só com a mão, eu vou sovar ela depois, vocês vão entender melhor, certo? Mas assim, se ela ficar um pouco mole assim depois, já largando do dedo, mas um pouco mole, pode deixar. Interessante, você leva um pouquinho de goma para a beira do rio, se precisar você coloca mais, mas eu vou falando para vocês, o ovo ele vai secar, e esse daqui vai ficar perfeita para colocar no anzol. Vou dar uma sovada aqui na massa e vou voltar com o resultado para vocês. Lembrando, você pode colocar goma até ficar o ponto que você deseja. Faz um médio quanto que você colocou de farinha, quanto que você colocou de goma, para depois você não ficar assim perdido. Eu gosto de fazer assim. Pessoal, eu tive que pegar mais um pouco de goma ali. Não abri o pacote ainda grande não. Coloquei mais goma aqui porque eu estava percebendo que quando eu estava sovando, estava grudando na mão. Então eu vou sovar aqui e falar para vocês mais um pouco à frente. Bem, pessoal, a massa está no ponto. Para quem não pausou o vídeo, né, acompanha os ingredientes. O ingrediente é goma, suco de manga, polpa de goiaba, ovo. E o que eu coloquei hoje de farinha? Eu coloquei xícara e meia de farinha. Eu peguei mais um pouco de farinha. Xícara e meia de farinha e em torno de... Deixa eu dar o foco aqui.
e em torno de uma xícara de goma. Ficou assim. Na beira do rio, geralmente eu costumo colocar desse tanto aqui, olha a referência do meu dedo, desse tanto aqui no anzol. Eu faço ele assim mais ou menos do jeito de uma coxinha. Pronto, coloco no anzol. Então a partir daí o piau vem. Detalhe do anzol: é anzol piabeiro, um virado para um lado e outro virado para o outro. Um anzol de costa um para o outro. Quando o piau belisca, que ele encontra o anzol, ele carrega e pronto. Certo? Pessoal, se vocês por acaso fizerem, na minha primeira vez que eu fiz essa massa, cheguei na beira do rio, ela estava dura. Vocês na beira do rio pegam um pouquinho mais de água, pouquinho mesmo, pouquíssimo. E aí vocês vão lá e molha um pouquinho a massa antes de botar no anzol. É interessante toda vez que você for colocar no anzol, você dê uma sovadinha na massa para ficar melhor, certo? E o vídeo de hoje é isso. Eu posso voltar depois com o resultado da pescaria para vocês.